Então vamos aqui passar para a nossa próxima regra aqui. Vamos falar das palavras meio e bastante. Deixe-me só ver se ficou bem clara a primeira informação. As palavras adjetivas, certo? As palavras mesmo, próprio, outro, obrigado, grato, agradecido, são palavras variáveis em gênero e número, certo? Agora, as palavras meio e bastante, às vezes são variáveis, às vezes não. Por quê? Porque estas palavras podem atuar tanto como adjetivo, quanto como advérbio. Se adjetivo, naturalmente, é variável. Adjetivo é uma palavra flexível. Adjetivo é qualidade do substantivo, por isso é flexível. No caso, a palavra meio, adjetivo, pode ser meia, meios ou meias. Bastante é variável apenas em número, bastante e bastantes. Mas quando advérbios, essas palavras ficam inflexíveis. Meio não se flexiona, fica sempre meio, bastante também não se flexiona. Quando é que essas palavras atuam como adjetivo? Adjetivo, se elas aparecerem determinando um substantivo. Adjetivo tem por natureza determinar um substantivo, acompanhar um substantivo com o fito de determiná-lo. O advérbio, por sua vez, tem a finalidade de modificar um verbo. Por isso o nome advérbio, ou seja, vem ligado a um verbo, modifica um verbo. Às vezes o advérbio também modifica um adjetivo e até mesmo um outro advérbio. Se adjetivo é variável, determina substantivo. Se advérbio, invariável, modifica verbo. Agora, um procedimento prático para verificar se as palavras meio e bastante são variáveis ou não é substituí-las por muito. Sempre que você tiver dificuldades no uso de meio e bastante, procure substituí-las por muito. Se no contexto em que ocorrerem as palavras meio e bastante, muito for variável, flexível, meio e bastante também serão variáveis. Se muito for invariável, meio e bastante também permanecerão invariáveis. Querem ver? Eu digo assim, tenho bastantes amigos. Por que bastantes amigos no plural? Obrigatoriamente no plural, bastantes. Porque bastante é adjetivo. Como você sabe que é adjetivo, está determinando o substantivo amigo. Por isso, se é adjetivo, é obrigatoriamente flexível, concordando com o substantivo. Com o substantivo amigos no plural, bastantes no plural. Como você tem certeza absoluta de que bastante é adjetivo, é variável? Substitua por muito. Veja que você vai dizer, eu tenho muitos amigos. Se eu tenho muitos amigos, eu tenho bastantes amigos. Verifiquem que, nesse caso, a palavra bastante é adjetivo, por isso concorda com o substantivo amigos. Bastantes amigos. Bastantes exercícios devem ser feitos, ou seja, muitos exercícios devem ser feitos. Bastantes exercícios. Eu tenho bastantes razões para estudar português. Bastantes razões, muitas razões, várias razões. Mas a palavra bastante pode ser advérbio, e nesse caso fica invariável. Como é que seria advérbio? Deixe-me apagar aqui em cima para que nós possamos dar um exemplo com a palavra bastante sendo invariável, sendo advérbio. Por exemplo, se eu disser assim, elas estudam bastante. Veja que quando você diz elas estudam bastante, bastante é advérbio. Como você sabe que é advérbio, está modificando a forma verbal estudam. Estudam é verbo, por isso bastante é advérbio. Por se tratar de um advérbio, é palavra invariável. Aquele procedimento de substituir por muito. Se você substituir por muito, você vai dizer elas estudam muito. Veja que é invariável, muito, então bastante também é invariável. Eu tenho bastantes amigos, mas elas estudam bastante. Os meus amigos são bastante leais, são muito leais, então bastante leais. Bastantes motivos eu tenho para estudar português. Muitos motivos eu tenho para estudar português. Perceberam por esses exemplos? Agora, e a palavra meio? Meio também navega pelos mesmos mares aí, né? Pelas mesmas águas, ou seja, é variável quando adjetivo, invariável quando advérbio. Por exemplo, eu digo assim, ela tomou
meia taça de champanha. Veja, ela tomou meia taça de champanha. Observe que meia, neste caso, é adjetivo, é variável. Meia taça de champanha. E ela ficou meio tonta. Veja, ela ficou meio tonta e não meia tonta. Por que meio tonta? Porque tonta é adjetivo, então meio é advérbio invariável. Olha aquele procedimento de substituir por muito. Ela tomou meia taça de champanhe, ela tomou muita taça, muitas taças de champanhe. Agora ela ficou meio tonta, ela ficou muito tonta. Perceberam? Ela anda meio aborrecida ultimamente, meio aborrecida, muito aborrecida. A porta estava meio aberta, estava muito aberta, meio aberta. Eu direi meias verdades, direi muitas verdades. Então, tanto bastante quanto meio são palavras que ora são adjetivos, ora advérbios. Se adjetivos, flexíveis, se advérbios, inflexíveis. Está certo?